E aí, galera, tudo bem? Bora lá então, ó, continuando as nossas fontes energéticas renováveis, beleza? A gente começa logicamente com a hidrelétrica, né? Por quê? Porque para nós, pro Brasil, ela é extremamente importante. Lembre-se sempre, para a produção de energia elétrica, né? Algumas características, entre elas estão, ó, é muito caro construir uma hidrelétrica, né? Então você vai ver sempre iniciativa governamental para construir, né? Os próprios financiamentos que o governo militar tomou para construir Itaipu, outras usinas hidrelétricas também, né? Como pontos negativos, a gente tem também que ela pode inundar e destruir a fauna, a flora. Você pode ter acidentes, pode romper uma barragem? Lógico que pode, né? Por exemplo, em Itaipu, por dentro dela a gente tem diversos detectores de umidade, de movimentação, enfim, para que você mantenha a barragem estável, né? Aí a gente tem também algumas outras características, mas vamos ver como é que funciona exatamente a usina hidrelétrica, né? A gente vai ter o reservatório, né? O reservatório vai ser responsável, então, para exatamente reservar água para você ter a produção de energia, né? Embaixo da barragem, na maioria dos casos, você vai ter esse ducto, né, que vai acabar alimentando então o canal para movimentar a turbina. Né? A turbina movimenta o gerador que produz energia elétrica. Né? E daí eu coloquei o GIF, ó, quanta tecnologia, que bonitinho. Então é exatamente assim que vai funcionar. A água vai passar aqui e vai movimentar uma turbina. Dependendo do tamanho do seu rio, do seu reservatório, você vai poder ter uma quantidade maior de turbinas, né, para você conseguir gerar mais energia. Então, o que acontece? Nós teremos, na verdade, em Itaipu, uma região que é muito, muito eficiente, né? Porque você vai ter um terreno inclinado, né? Que vale a pena lembrar, é um rio de planalto, né? Então o relevo do planalto ele vai tender a ser inclinado e daí o que acontece? Quando você faz a barragem, a área de inundação sua vai ser pequena, mas a sua eficiência de produção vai ser elevada, porque você vai ter muita força sendo exercida, principalmente na parte da base aí da barragem, né, que é onde você cria o canal para movimentar então a turbina. Quando você tem um rio de planície, a área de inundação vai ser muito, muito grande, né? E exatamente a força da água não vai ser tão forte quanto de uma usina como de Itaipu. Beleza, mas aí o que você faz? Aí você compensa no tamanho, né? Porque você vai ter que fazer uma mega de uma barragem, então daí você consegue colocar bastante turbinas para produzir energia, beleza? Itaipu era a principal usina produtora de energia do mundo, né? Até antes da China construir o projeto de Três Gargantas, né? O projeto de Três Gargantas, então, é a maior usina hidrelétrica que a gente tem no mundo. Os especialistas dizem que se a gente substituir as turbinas de Itaipu, Itaipu voltaria a ser a número 1, né, se você colocasse turbinas mais modernas. Tá? Então, só para constar, a gente vai ter a bacia do Rio Paraná, principalmente contando com o Rio Tietê, o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil, né? E a gente vai ter no Rio Amazonas o maior potencial hidrelétrico, tá bom? Mas ele não é instalado. Vale a pena também relembrar o seguinte: o Rio Amazonas ele é um rio de planície, então por isso que toda vez que alguém fala de fazer uma hidrelétrica no Rio Amazonas, vira um baita de um bafafá. Por quê? Você bem pode ver que toda vez que alguém fala disso, nos afluentes do Rio Amazonas, nossa senhora, vira de ponta cabeça. E sempre vai inundar alguma aldeia, algum território indígena. Fala, meu, mas também só tem índio naquilo lá.
Não, não é por isso. É porque o tamanho do reservatório é imenso, né? Ele é muito, muito grande. E aí você pode até pensar, falar, vem cá, mas os índios ficam bravos, os donos das fazendas não ficam bravos? Não, eles não ficam bravos, porque o governo tem que pagar para eles, né? Em alguns casos que o cara se nega a vender e tem todo um processo lá e tudo mais, o governo tem que ficar pagando mensalidades para o cara. Então é um ótimo negócio, né? Ter as terras tomadas por uma hidrelétrica, beleza? E daí a gente tem algumas outras características, né? Como a chamada inundação dos solos agricultáveis, né? Ou seja, você tem o solo, que é o chamado solo de aluvião, que o rio traz os sedimentos, onde ele deposita, fica bem mais fértil, né? Só que esses solos eles podem ser inundados. A gente tem também alterações do microclima, né? Nesse presente momento estou em Presidente Epitácio, e aqui existe o reservatório, né, de uma hidrelétrica. O que, que aconteceu com a cidade? A cidade acabou ficando mais quente. Por quê? Porque a gente vai ter, na verdade, mais vapor d'água na atmosfera. Você até pode pensar, uma maravilha, né? O pessoal vai ficar com a pele mais hidratada, não vai sofrer tanto no inverno. Nesse ponto, sim. Mas o que, que acontece? Acontece que o vapor d'água é um dos gases do efeito estufa. Então, quando você tem mais vapor d'água na atmosfera, você tem uma região mais quente, né? Além do que, não só isso, né? A gente vai ter a barragem interferindo nos ciclos reprodutivos. Não no ciclo reprodutivo das pessoas, tá? Mas sim de quem vive lá no rio, principalmente dos peixes, né? Já viu aquela que o peixe volta para a nascente do rio para botar lá seus ovinhos e tudo mais? Então, os peixes que têm essa característica estão ferrados com uma hidrelétrica, né? Não dá para fazer igual o salmão faz, pular a pedra, né? Então, exatamente, a hidrelétrica acaba interrompendo diversos desses ciclos. Os caras até criam canais, né, para o peixe conseguir desviar. Mas, meu, como é que você vai ensinar para o peixe? Ô, não vai reto aqui não, tem a barragem ali, mudou o caminho agora, né? Fizeram o rodoanel. Então, não dá, né? Aqui é um esboço, né, das hidrelétricas que a gente tem então no nosso país. Você bem pode ver que não tem área sem bacias hidrelétricas, né? Sem usinas hidrelétricas. E a maior concentração está aí exatamente na do Rio Paraná. Então, lógico, por quê? Porque o estado de São Paulo é o maior consumidor de energia. Ele, logicamente, vai demandar uma maior presença das hidrelétricas, né? E aqui, ó, a gente tem uma coisa que é interessante. O Brasil, ó, até eu coloquei no slide aí, né? Tem 68,1% da produção da sua energia elétrica, né? Diga-se de passagem, de hidráulica ou hidrelétrica. Beleza, isso 2016. E daí você observe, 17, 65,1, né? 2018 voltou a ficar um pouquinho mais dependente, mas essa dependência nossa aí já foi muito maior. Isso por quê? Bom, porque a gente tem um aumento de outras formas de produção, né? Você pode notar que atualmente a gente está produzindo mais energia solar, está ampliando também o uso de energia eólica, né? Então pode ver aqui, ó, solar, ó, 0,1 aqui, 0,5, né? Eólica 6,8, eólica 7,6. Então, logicamente que isso é interessante, a gente reduzir a nossa dependência das hidrelétricas, porque principalmente quando você tem um grande período de seca, ferrou-se, né? Você diminui o nível do reservatório de água, como é que você vai conseguir manter a sua produção hidrelétrica, né? A gente fica então dependente. E daí a gente tem a matriz elétrica do Brasil em 2019. Então pode ver, ó, que caiu a hídrica, né? De biomassa se manteve,
a eólica 8,6, gás natural 7,6 e assim por diante. Beleza? Então é notável que a gente está tentando se tornar menos dependente das hidrelétricas, né? O problema é você ficar menos dependente da hidrelétrica e depender mais de petróleo, por exemplo, né? Então, senhores, esse mapinha aí vai mostrar para a gente qual é a principal forma de produção de energia elétrica de um país, né? Acredito que minha imagem está na frente, mas o azulzinho é hidrelétrica, né? Então, ó, Canadá, Brasil, né? Os países aqui da América do Sul, né? Que tem uma boa presença de floresta amazônica aqui, por exemplo, né? Você vai ter ali a grande presença da usina hidrelétrica. A região aqui, ó, do Congo e tudo mais também vai ter uma grande produção. Então, ó, gás natural, ó, México, né? Aqui a Rússia, como a gente já havia comentado, né? Os países aqui do mundo árabe, né? Terão também uma grande presença de gás natural, como a gente já viu, o gás natural vem junto com o petróleo, né? O que me preocupa bastante é isso aqui, ó, o carvão mineral, né? Estados Unidos, China, Índia, né? Austrália, são grandes consumidores, beleza? Então, aqui, ó, é a presença, a participação do Brasil na produção mundial hidrelétrica. Você bem pode ver, é até bem distribuidinho, né? A gente tem ó, a Rússia com 12%, né? A China com 13%, Índia com 5%, Congo com 5%, Brasil com 10%, né? Estados Unidos com 4%. Então, os países conseguem produzir. O Brasil vai conseguir produzir muito bem, e na verdade a gente tem possibilidade de aumentar. Que a nossa grande questão é, a população está toda em São Paulo, para que você vai aumentar para os outros lados? Não precisa, né? E daí a energia solar. Bom, a energia solar, ela é sim, né, limpa, só que ela tem algumas variações. Eu coloquei ó, de baixo custo, né? De baixo custo porque você tem que comparar com os outros meios. A única forma viável que você tem de produção de energia na sua casa talvez seja a solar ou a eólica, né? Porque as outras todas você precisaria gastar muito mais dinheiro. Né? Por exemplo, para produção de energia com painel fotovoltaico, né? Acho que está mais ou menos uns 5 mil reais um painel fotovoltaico. E aí você põe a seguinte conta: quanto você gasta por mês de energia, né? Para você gastar uns 5 mil no painel, mais 1.000 para instalação, mais um outro tanto para trocar toda a rede de fiação da sua casa, né? Então, daí, logicamente, você vai precisar de, tipo, sei lá, uns 5 anos para conseguir pagar toda essa conta, né? E assim, um painel fotovoltaico só não vai conseguir manter sua casa, não, tá? De verdade, você vai precisar de mais de um. Então, como é que funciona? O painel fotovoltaico, na verdade, ele vai converter energia solar em energia elétrica, né? Que isso acaba, então, sendo realizado aqui. Beleza. E aí você consegue jogar, depois de jogar para o quadro elétrico, né, a energia para sua casa. Então você abastece a sua casa, o que sobrou você joga de volta para a rede, né? E daí a rede até te paga de volta, dependendo da quantidade que você mandar de energia, né? Tem alguns outros sistemas que fazem o seguinte: eles não têm essa jogada de volta de energia aí para a rede e eles têm acumuladores de energia, que é nada mais, nada menos que baterias de notebooks, né? Então, durante o dia, o sol carrega as baterias do notebook, né? Lógico, você vai precisar de comprar tipo, umas 50 baterias, né? Ou seja, caro também. Só que aí você vai praticamente conseguir desligar a sua casa da rede energética, né? Então, daí durante o dia você produz energia, durante a noite você consome aquela. Faz, se não consumiu tudo. Se não consumiu tudo, fica armazenado, né? Complicado é se ficar, tipo assim, uns 4 dias chovendo sem parar, né? O sol não bater ali,
beleza, vai ter que comprar umas velas, né? Uh, Aqui é um outro sistema, né? O sistema que seria uma usina solar. Então, daí você tem uma paulada de painéis fotovoltaicos, né? Que são todos só para a produção desse tipo de energia. E aí você tem lá o inversor e ele joga a energia para a rede, né? Isso aí já seria tipo um investimento público, né? De grandioso porte, né? Detalhezinho. Uma forma muito interessante de você produzir, né, uma forma não, né, uma localização muito interessante de você produzir energia solar nesse molde aí do painel fotovoltaico são nas regiões desérticas. Por quê? Porque se você tiver nuvem, ferrou, né? Na região desértica não tem nuvem e é bastante quente, ou seja, você tem o sol ali bem presente. É exatamente por isso que no Brasil a região da floresta amazônica não é a melhor para se produzir energia solar, né, ou fotovoltaica. Por quê? Porque você tem muita nebulosidade. Então, essa nebulosidade acaba atrapalhando, né, a produção de energia elétrica. Beleza? Esse é um outro sistema, né, que é o chamado energia solar concentrada, o ESC. Você tem o Sol, e você tem uma pancada de espelhos, são espelhos imensos, são todos feitos com uma exatidão assim extrema, né? Por quê? Porque todos os pontos dele vão acabar refletindo a luz solar em um lugar aqui, ó, em um chamado receptor, né? Esse receptor então vai ser aquecido, ele vai fazer a água virar vapor, a água vira vapor, movimenta uma turbina e produz energia, né? No final das contas, você precisa movimentar uma turbina para produzir energia, né? Aqui ó, a gente tem uma imagem exatamente de uma unidade de produção de energia solar concentrada, né? Você bem pode ver, ó, todos esses espelhos aqui, né? São chamados às vezes até de fazendas solares. Eles vão estar refletindo então o Sol exatamente nesse ponto aqui acima, né? E daí a gente tem várias iniciativas dessas, né? Olha só o tamanho disso aí, né? Fala, nossa, mas esse espelho aqui longe vai conseguir refletir lá? Vai, pode ficar tranquilão, né? Mas aqui que tá o problema, tá vendo? Ó, isso aqui é a sombra de uma nuvem, né? Quando a sombra da nuvem bater aqui, ó, você vai perder toda essa eficiência. Mas nem precisa ficar se questionando, tá? Essa aí é uma região que tem pouca nebulosidade, senão eles não iriam construir essa usina solar aí, né? Grande aquela lá, imagina então essa, ó, a maior usina de energia solar do mundo, né? Eu nem vou tentar falar esse nome aí, está localizado no deserto de Mojave, na Califórnia, beleza? Então, quanto a isso, nem tenta ficar decorando essas coisas, tá? Tipo assim, a maior é nos Estados Unidos. Aí daí chega do nada alguém falando, mentira, é na China. Pesquisei esses dias para trás, então tome cuidado, que pode mudar. Principalmente quando alguém fala China, né? Falou China, tem uma grande chance de ser verdade, porque eles investem, é igual truco. O cara fala truco, o outro fala 12. O 12 foi a China que meteu. Por quê? Porque a China, eles não tem medida, olha só. A China inaugura a maior usina solar flutuante do mundo, né? É exatamente essa imagem aí. Então, tipo assim, os caras acharam um lugar que tem pouca nebulosidade e tal, através de estudos e tudo mais. Aí o que eles vão lá e fazem? Eles metem uma usina flutuante, né? Então, isso aqui pode ser alterado rapidão, tá? Aqui, ó, é um mapinha para você ver quais são as melhores regiões para produção de energia solar aqui no Brasil. Você pode ver que essa região mais escura aqui, ó, né, ela vai pegar o sertão nordestino, sim, né? Fala, nossa, mas tem o norte de Minas. Olha, então, o sertão nordestino, as características dele, inclusive a pouca chuva, vai pegar a região norte de Minas também, tá? Então essa região é a melhor região de produção de energia solar para o Brasil. Vale a pena salientar essa energia com painel fotovoltaico, né?
Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque na Alemanha já tem um grupo de cientistas desenvolvendo energia solar que utiliza a radiação solar. Então você não precisa da luz do sol, mas sim da radiação. Ele é mais ou menos 70% mais eficiente que a energia solar, né? Aqui no Brasil, em Santa Catarina, a gente tem um grande grupo de estudo sobre isso, e o nosso, mesmo não sendo de altíssima qualidade ou coisa do tipo, ele é 70% mais eficiente que o da Alemanha, né? Por quê? Pela nossa localização. Então, Santa Catarina está mais próximo do Equador do que a Alemanha. Agora, se você coloca um negócio desse de radiação, sei lá no meio da Amazônia, sei lá, acho que ele explode, né, mano? Nossa, o sol em cima dele, tipo, a radiação vai regaçar, né? Então, nós temos essas características. Então, falou de energia solar, lembre-se, tá? Sertão nordestino e toda aquela mancha ali. O interessante é que nós nem estamos dentro da parte mais eficiente, né? Ó, isso aqui é o deserto do Atacama, né? Deserto de Sonora, aqui o deserto do Saara, né? Aqui dois desertos aqui nessa região da África, Austrália, região desértica, também o Oriente Médio, ó, lindão, né, para produzir energia solar. Beleza? E daí, ó, o potencial a ser explorado no Brasil. A gente tem 28.500 gigawatts que podem ser produzidos com energia solar no Brasil, né? E isso que eu estou falando para você daquela tradicional, né? Então, logicamente que aquela uma da radiação para o Brasil seria ainda mais isso, beleza? E daí, ó, top 10 países que possuem mais energia solar instalada. Meu, fica com aquela ideia que eu falei para você, não decora isso, tá? Não decora, tipo assim, guarda mais ou menos ali a ordem, tá? Porque pode ser alterada, né? Mas nessa aí você até pode decorar, pelo menos o primeiro lugar você pode decorar, que é a China. E a China, ela tá investindo pesado para tentar reduzir sua dependência em relação ao carvão mineral, né? Então, olha só, China, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Itália, né, Reino Unido, Índia. Eu tinha visto notícias também de que a Índia ia começar a investir pesado, né? Mas até agora não achei resultado disso, né? Então, a China assumiu essa liderança há pouco tempo, né? Pode ver aqui, né, até 2011 quem comandava a bagaça era a Europa, andou reduzindo, mas enfim, a China sempre assim, sempre do nada ela cria a maior usina, maior, tudo maior, né? E daí a energia eólica, essa imagem do Simples, sensacional, não sei se vocês conseguem ver direitinho, tem um monte de ventilador ligado para fazer girar a usina eólica, né? Essa é tida como a mais limpa das fontes renováveis, porque ela vai gerar poluição sonora e visual. Só, quais são os problemas que ela pode gerar? Ela pode interferir com algumas ondas de rádio e ela pode matar um passarinho que estiver passando ali, ela no meio, né? Beleza, mas como que seria a forma mais eficiente de você instalar? Isso aí, essa imagem quer mostrar uma corrente convectiva, né? Corrente convectiva, ela vai tentar equilibrar a temperatura das coisas. Para a atmosfera, para o magma, para qualquer coisa. Então, eu preciso, na verdade, não de ventos fortes, eu preciso de ventos constantes, tá? E daí, o que vai acontecer? Olha só quanta tecnologia minha, nossa. Acontece o seguinte, quando eu coloco, por exemplo, uma chaleira no fogo, a fonte de calor aquece então a água que é mais aquecida, ela fica menos densa e sobe. Quando ela esquenta, sobe. Quando ela está lá em cima, ela perde a temperatura e desce. Beleza. O que eu preciso fazer então? Eu preciso achar alguma coisa assim na natureza, né? Por quê?
exatamente, tipo, nas nossas casas a gente sabe como é. O aquecedor não, né? Mas eu coloquei ali só para ilustrar. Mas o ar-condicionado você tem que pôr em cima, né? Eu não sei por quê. Sempre consultório de dentista tem uns que você vai com o ar-condicionado é embaixo, você fica com frio na canela, né? E o aquecedor fica embaixo exatamente por isso. O ar frio desce, o ar quente sobe, tá bom? E você tem essa ocorrência na natureza, principalmente nessas áreas, né? A área que você tem o oceano e o continente. Note aqui, ó, na imagem que está bem plano aqui essa região, né? Por quê? Porque se você tiver aqui uma montanha, uma serra, como acontece no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina, né, do Espírito Santo, todos eles, você vai ter aqui uma formação de uma serra aqui muito próximo, né? Então a área aqui para você aquecer não é tão grande, então não gera os ventos. Agora, se você já foi para o litoral nordestino, ou então vê foto de quem foi, uma pessoa, principalmente mulher, né? Vai tirar fotos pro cabelo tá na cara, vira uma bagunça do cacete. Por quê? Porque venta direto, direto, né? Agora, a pessoa com cabelo como o meu, zero de problemas. Não, não é dica para as mulheres raspar a cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Faz isso não. Então acontece o seguinte, ó. Nós teremos aqui durante o dia o Sol aquecendo o continente, ele fica quente. Quando o ar chega aqui e entra em contato com essa atmosfera mais quente, ele se aquece também. A tendência é que ele suba e volte para a região que está mais fria, né? Então é sempre assim, ó. A região que está sendo aquecida vai aquecer o ar, né? E sempre o ar mais frio vem para a região mais quente. Por quê? Na região mais quente, as partículas estão mais próximas, né? Umas das outras, e em menor movimentação. Na região mais quente, elas estão mais distantes umas das outras. Então, digamos assim, ó, é uma procura de espaço. O ar frio vem para a região quente, né? Durante a noite, a situação se inverte. E aí você vai ter o oceano, ele não é necessariamente mais, ele é quente, tá? Mas ele manteve a temperatura durante o dia. O continente foi o que se resfriou. Então daí você vai inverter, né? Para você lembrar disso aqui, lembre-se sempre dos pescadores que tem ainda os barquinhos à vela, principalmente no litoral nordestino, isso acontece, né? Que é o seguinte, os caras saem para pescar lá pelas 4, 3 da manhã. Por quê? Porque o continente está frio, né? E a gente vai ter a geração, então, da brisa do continente para o oceano. E aí, o que ele faz? Ele aproveita, abre a velinha dele e vai lá pescar, né? Durante o final do dia, ele consegue voltar, porque a situação se inverteu, né? Depois que ele pescou lá o dia inteiro, a situação se inverteu e ele consegue aproveitar os ventos e vir para cá, beleza? E daí, ó, quando você instala a usina eólica, ela vai ficar desse jeitão. Olha que bonito o GIF que eu achei, né? Então, simplesmente ela vai ter ventos constantes aí, sempre vai estar trabalhando, né? Detalhezinho para vocês é o seguinte, olha o tamanho disso aqui. Você pode até achar que ele é pequeno, mas isso aqui é tipo uma casa, né? Que é onde está o gerador de energia. Cada uma dessa aqui é uma usina eólica, né? E como é que ela vai funcionar? Ó, outro GIF. Eu sou o mestre do GIF, né? Simplesmente é assim, ó. Você tem os ventos aqui. Você pode ver que a maioria das vezes, se você já viu uma usina eólica, ela não gira assim rapidão, né? É só para dar uma acelerada no GIF, para ele ficar mais bonito mesmo. Então, ó, aqui dentro da central de produção de energia, você vai ter o seguinte: você tem tipo, sabe, marcha de bicicleta, né? Que você muda, depois você pedala pra cacete, ela não gira nada, a roda. Ou então você coloca uma marcha pesada, ela gira lenta, né? Mas a roda tá, ó, a milhão. É exatamente isso que eles fazem. E aí a turbina vai estar exatamente aqui, né? A turbina não, o gerador de energia, né? Então, daí o que vai acontecer? Você vai ter aqui a produção de energia que é mandada para a linha, transferida e assim por diante. Parece que o GIF tá com as setas voltando, pô.
né? Enfim, mas era um GIF, você vê, bonitão. Isso aqui é um mapinha mostrando onde é mais indicado, né? Você produzir, então, energia eólica. Ou seja, onde você tem ventos mais constantes aqui no Brasil. Então, você pode ver, ó, o litoral nordestino é, sim, bastante interessante, né? Uma manchinha aqui, né, no sertão nordestino. Mas aqui a gente vai ter também na região sul, né? A região sul é principalmente porque a atuação da massa polar atlântica, né? Então esses ventos estarão sempre aí bem presentes, né? Nessa região, então, do litoral nordestino é a região mais indicada, porque você vai ter aquela troca constante de temperatura, beleza? Outra coisa é que as atuais construções, né, tipo os prédios, eles estão tentando sempre agora, né, a partir de pouco tempo atrás, né, um processo aí que tem no mínimo, vai, uns 5, 10 anos para cá, que eles estão começando a tentar adaptar essa produção. Então daí, ó, esse é um mapinha mostrando as regiões de maior crescimento de instalação. Pode ver, Nordeste e a região Sul, né? Quer dizer que, por exemplo, o estado de São Paulo não dá para instalar? Algumas regiões até dá, né? Até você consegue, mas não é tão eficiente. Aqui o ranking dos 10 maiores produtores, 10 maiores produtores, 10 maiores estados, né, produtores de energia do Brasil. Pode ver, o primeiro é o Rio Grande do Norte, segundo Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará. Então vai ser esse misto aqui, né, da região sul com a região nordeste. Beleza? E daí, isso aqui é só para vocês notarem como não é tão interessante você decorar isso aqui. 2009, 2008, 8 azulzinho, né? Olha só a China aqui, né? 2009, olha, ela aumentou pra caramba, né? E daí a gente tem os Estados Unidos e a Alemanha lá, primeiro e segundo. Beleza. Acontece que atualmente a China ultrapassou todo mundo. Por quê? Bom, porque a China, né? Eles simplesmente começaram a instalar isso aqui pelo país inteiro, inteiro, né? Não sei se você consegue ver bem aqui a imagem, até para cá, ó, dá para ver um monte, um monte, um monte, né? Sem fim o negócio. Então, logicamente que eles conseguiram ampliar demais a sua produção. E quando a gente vê o Snoopy, a gente fala tchau, né? Então, beijão para vocês, bons estudos. Ainda não acabou, é só um tempinho para eu não ficar rouco de vez. Beleza? Tchau, tchau e até mais.